Graça e paz, irmãos, amém? Alegria estar com os irmãos aqui nessa noite, para juntos celebrarmos a Deus, né, como já o fizemos, e também para partilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Conhecemos aí o pastor Emerson e a Andréia a gente já faz 20 anos mais ou menos, hein? Meu Deus! Foi em 99, 2000, né? Faz muito tempo, né? E caminhamos juntos, estudamos juntos no Palavra da Vida. Ele era uma turma antes da minha, mas trabalhamos juntos na igreja em São Paulo, né? Nós os levamos para fazer ministério lá na Igreja Batista da Graça, e eles passaram um tempo ali conosco, e foi um tempo muito especial. Depois foram para Itaquera e depois vieram para cá, né? Nós temos alegria de estar com vocês e tê-los como amigos nossos, né? De longa jornada, de caminhada aí, de trabalhar junto. E conheço o Emerson, o pastor Emerson, da pegada dele de evangelismo, de trabalhar com futebol, né? Lá em São Paulo tinha o rola-bola, e ele era envolvido, e tinha o basquete também, que era dentro da igreja, tirava todos os bancos, botava a quadra ali, jogava a bola ali dentro mesmo. Era um salão multiuso, né? E foi um tempo muito especial. Alegria mesmo de poder estar aqui com vocês aqui nessa noite. É a segunda vez que eu venho aqui, e nós agradecemos a Deus por essa igreja tão aconchegante, tão agradável, e queremos partilhar nessa noite aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Queridos, vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, para que o Senhor, tudo aquilo que Ele tem reservado para nós, você possa receber nessa noite. Ele tem algo para o teu coração, não que o gerê vai passar, o gerê vai só transmitir, mas Ele tem algo. A palavra é dEle, é Ele que alcança, é Ele que transforma. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, junto com o teu povo, com a tua igreja nesta noite. Nós celebramos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Nós te agradecemos porque encontramos aqui mais um grupo, mais uma parte da tua igreja, Senhor. E bendito seja o nome do Senhor por esta igreja, por esse amor tão grande que tem alcançado o mundo, alcançado pessoas, liberto pessoas. E nessa noite, mais uma vez, estamos aqui e pedimos ao Senhor a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, nos ajudando, nos auxiliando, Senhor Deus, na mensagem da tua palavra. A palavra é tua, o Senhor é quem fala aos corações, o Senhor é quem edifica, o Senhor é quem ensina, o Senhor é quem aplica, e nós queremos apenas ser instrumento do Senhor nesta noite. Usa a nossa vida, nos colocamos à disposição para ser uma ferramenta afiada, Senhor Deus. Me ajude nas minhas limitações e abençoa-nos e fale ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja. Ó Deus, que a tua igreja ouça e que não apenas fique no cognitivo, mas que desça para o coração, para que haja transformação de vida para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por essa igreja, pelo ministério do pastor Emerson, pela sua família. É a nossa oração, Pai, de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler com vocês o texto da palavra do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 5. Na verdade, a mensagem dessa noite é fruto, é resultado do debruçar na palavra do Senhor. Nós decidimos ler de novo a Bíblia, né? Já temos lido algumas vezes. Na pandemia eu consegui ler o Velho Testamento em 3 meses, e o Novo Testamento em 27 dias, 26 dias. Foi assim, enquanto o povo estava em crise, aí eu estava lendo a Bíblia. Foi assim, em 6 meses eu li a Bíblia inteira. Não chegou nem 6 meses, de 4 para 5 meses. Foi um tempo muito especial. Eu lia aproximadamente 10 capítulos por dia, e foi assim muito legal. Mas eu tenho lido algumas vezes a palavra, e desse ano eu decidi não só ler, mas eu decidi estudar o livro de Mateus. E eu estou fazendo isso, né? Estudando. E aí eu convidei minha família. Nós temos uma live. Em épocas de pandemia você tem que pegar algumas ferramentas, né? Eu tenho uma live com a minha família toda semana, toda terça-feira à noite, toda terça-feira. E o que nós estamos fazendo? Estudando a Bíblia juntos. Então estamos estudando o livro de Mateus aqui, e a mensagem de hoje foi aquilo que Deus falou ao meu coração, né? E normalmente a mensagem é assim: você ora, Deus dá um texto, Deus dá uma palavra, mas muitas vezes é resultado da nossa devocional diária. Deus fala muito ao nosso coração, então você pega essa mensagem, Deus confirma, você traz. Então
vocês vão partilhar aquilo que Deus falou no meu coração, tem falado desses dias. Nós temos estudado então Mateus, e estamos lá junto com a família, no capítulo 5. O capítulo 5 a 7 fala sobre o Sermão do Monte. Tá? O livro de Mateus é um livro muito interessante, porque Mateus decidiu escrever esse livro, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas para alcançar o judeu. Então ele não fala reino de Deus, porque o judeu raramente expressa o nome, a palavra Deus, né? Mas ele fala assim, o reino dos céus. Então você vai ver, o livro de Mateus inteiro, ele fala no reino dos céus, é chegado a vós o reino dos céus. E tem algumas outras peculiaridades, ele mostra muito o Velho Testamento, linkando a vinda de Jesus, o Messias, mostrando lá o livro de Isaías, de Jeremias, ele vai citando os profetas para fazer um link, para dizer para o judeu, olha, está vendo isso aqui, a vida do Messias, está escrita lá em tal livro. Então você vai ver, ao longo do livro de Mateus, ele começa com genealogia, fazendo um link do Velho Testamento com o Novo Testamento, para que o judeu pudesse entender a linhagem de Jesus, a vida de Jesus, a origem de Jesus. Então ele apresenta, e é um livro maravilhoso para se estudar, tá bom? Mas eu queria pensar com vocês hoje, então, no capítulo 5. Vamos ler aqui a princípio, dos versículos de 1 a 12. Eu estarei lendo aqui a NVI, tá bom? Nova Versão Internacional. Acompanhe na sua Bíblia aí, versículos de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Discípulos no mundo sem referência. Queremos pensar, irmãos, que sobre o livro de Mateus, e Jesus proferiu esse sermão, né? Esse sermão, queridos irmãos, ele tem sido comentado por milhares de pessoas, milhares de teólogos, homens que escreveram livros, que pregam mensagens, né, em cima desse texto, Sermão do Monte, não só as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Na verdade, Charles Spurgeon, John Stott, John Wesley tem um livro que foi editado, foi publicado, com mais de 20 mensagens do livro desse capítulo de 5 a 7, do Sermão do Monte. Mas tem um que acho que é recordista, na verdade é Martin Lloyd Jones, que é um pregador da Inglaterra, e que escreveu um texto de mais de 600 páginas. Ele pregou mais de 60 sermões em cima do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, mais de 60, ele pregou 14 meses, em domingos subsequentes, né, esses capítulos, 5, 6 e 7, o camarada era uma mente brilhante, certamente usado por Deus, ele era pastor, era médico, cardiologista, e escreveu um livro, tem um livro dele aí, o Sermão do Monte, com mais de 600 páginas, vale a pena, eu não tenho, mas eu li essa semana alguns capítulos pela internet e tal, eu quero comprar porque tem algumas aplicações, alguns insights assim que são maravilhosos. Mas o que eu quero pensar com vocês e dizer aos irmãos nessa noite é que o Sermão do Monte é muito especial. Os teólogos, os estudiosos, e nem precisa ser teólogo estudioso, mas na verdade eles consideram que o Sermão do Monte é o maior sermão que já foi pregado para a raça humana. Claro, foi escrito só pelo Rei dos Reis, foi escrito só pelo Senhor dos Senhores, foi escrito só pelo Mestre dos Mestres. Então o livro
de Mateus, que tem aqui o Sermão do Monte e os outros sermões que Jesus pregou também, o sermão escatológico, na verdade são palavras que são consideradas como oráculos, porque eles citam aqui, narram aqui os milagres de Jesus, a vida de Jesus, a relação de Jesus com os discípulos, fazendo o seu discipulado, mas tudo o que Jesus deixou, o legado dele, o sacrifício dele, a vida plena que Jesus viveu intensamente nos 3 anos de ministério, tudo o que ele garantiu para nós, através da vida dele aqui, do exemplo dele aqui, do legado que ele deixou para nós aqui, da garantia para nós do perdão dos pecados, para a garantia nossa, para aqueles que receberam Jesus, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome dele, pelo legado que ele deixou, pela garantia de que o nosso nome estaria escrito no livro da vida a todos aqueles que receberam como seu Senhor e Salvador, a garantia do perdão dos pecados, a garantia de vida eterna e a garantia de estar com ele para todo sempre. Nós lemos aqui no livro de Mateus ensinamentos maravilhosos, e nós vamos ler a partir do capítulo 4, 17, o seguinte. Nós temos aí, vamos lá, funciona aí, 4,17 assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus ou dos céus? Dos céus. Mateus nunca vai dizer reino de Deus, ele vai falar reino dos céus, porque ele queria alcançar o judeu, ele tinha uma meta, obrigado meu irmão, ele tinha uma meta de alcançar o judeu, então ele usou uma linguagem para alcançar o judeu. E o que esse texto tem a ver então, queridos irmãos? O que faz nos pensar aqui, debruçar sobre esse texto do 4,17? Ele está dizendo que foi inaugurado o reino. Jesus veio aqui e inaugurou e disse: é chegado o reino dos céus. Ele estabeleceu o reino dele aqui, amém? Você faz parte desse reino? Porque você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte desse reino. Esse reino já está consumado? Ainda não, porque ele está usando essa igreja, usando a nossa vida e a vida de dezenas, de milhares, de milhões de pessoas para alcançar outros, para que um número muito maior de pessoas possa fazer parte desse reino, até que Jesus volte, pegue esse reino e apresente ao Pai. Está concluído, consumada a obra da salvação de toda a humanidade. Então nós fazemos parte do reino de Deus, amém? Você faz parte do reino. E é interessante, queridos, que esse texto aqui de Mateus, ele vai mostrar para nós um sermão eloquente, vai mostrar um reino de ponta cabeça, um reino na contramão da história. Por que isso, gente? Porque ele começa a falar algumas coisas aqui, que é totalmente contrário àquilo que a humanidade pensa. Ele começa a descrever, e nós lemos aqui: bem-aventurados os pobres de espírito. Para a sociedade moderna, bem-aventurados são os ricos, não é isso? Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres. Pobre de espírito é aquele que realmente reconhece que é miserável, que é pecador, que não se basta a si mesmo, que se rende a Jesus. E então ele está dizendo que ele é bem-aventurado, e eles dizem ainda mais assim: porque eles serão bem-aventurados, porque o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Ele coloca aqui: porque dele é o reino de Deus, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Gente, chorar para o mundo denota e demonstra uma pessoa fraca, mas Jesus está dizendo assim: bem-aventurados ou felizes, mais do que felizes, super felizes são os que choram. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. Mas por que eles choram? Ele chora as suas misérias, os seus pecados. Ele não tem um choro egoísta, ele chora por ele chora pela família, ele chora pelas pessoas que estão à sua volta, que ainda não receberam, choram pela cidade, choram pelas injustiças sociais, eles choram, e a Bíblia diz que eles serão o quê? Consolados. A sociedade não entende isso, porque ele fala: espera aí, chorar é sinal de fraqueza. Não, ele está dizendo felizes. Então é um reino de ponta cabeça, é um reino contrário daquilo que a sociedade entende e prega. E ele continua dizendo: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Gente, a sociedade não pensa. O que ela pensa de humildade? Pessoa fraca, pessoa derrotada. O mundo não entende, não aceita isso. Então é um reino de ponta cabeça. E ele começa a descrever aqui: bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. E ele começa então a descrever, gente, é assim uma palavra maravilhosa de Jesus, mas para aquele que entendeu, aquele que recebeu, aquele que encontrou esse reino, que faz parte do reino. Porque para o mundo, felizes são os fortes e impetuosos, felizes são os saciados e não os famintos, felizes são aqueles que cuidam da sua própria vida e não cuidam da vida dos outros. Para o mundo é isso que é a felicidade. Mas Jesus disse assim, a verdadeira felicidade é isso aqui. E ele então ensina, ele apresenta um reino, na verdade, queridos irmãos, na contramão da história da humanidade. Sabe, você indo daqui para Ribeirão Preto, pegando aqui a estrada, a via Anhanguera, você está indo sentido Ribeirão Preto. Andar na contramão significa vir um carro na mão que você está indo para Ribeirão Preto, e ele vem em toda velocidade. Esse cara está louco, esse cara está maluco, esse cara vai se acabar. É isso que, para isso nós fomos chamados, para andar na contramão da história. Nós andamos na contramão da história. É isso que é o reino de Deus. Eu quero, na verdade, irmãos, ter essa parte inicial falando sobre as bem-aventuranças, mas eu, na verdade, eu quero pensar e demorar um tempo maior aqui com vocês, pensando sobre os versículos de 13 a 16. Essa introdução aponta e mostra para nós o reino estabelecido, as bem-aventuranças. Mas eu quero pensar com vocês, porque eu estava lendo essa semana sobre o capítulo 5, versículos de 13 a 16, e está dizendo lá o texto, né? Eu acho que eu tenho aqui, vamos lá, vamos passar aqui, vamos ver esse caminho aqui. Tá, só uma frase aqui. John Stott, ele diz que o reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos, tá? Essa é uma fala de John Stott, que é um grande pensador, um grande teólogo que morreu aí não faz muito tempo. Mas o texto, queridos, que nós temos aqui, de Mateus capítulo 5, de 13 a 16, e eu estarei lendo aqui, você vai acompanhar, me ajude aí por favor, que eu não estou conseguindo não me dou muito bem com esse trem aqui não. Vamos lá, se puder passar aí o slide para mim, a projeção aí. Diz assim o texto de 13 a 16, essa versão aqui é NTLH, tá? Não são o sal, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as obras ou as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ou louvem o Pai de vocês que está nos céus. Eu estava lendo esse texto e há pouco tempo atrás eu dei uma entrada na internet e eu fiquei alarmado, abismado, estarrecido com o número de influencer que tem no Brasil. Mais de 1 milhão. Sabe quem é influencer? Essas pessoas que são influenciadores digitais. Mais de 1 milhão no Brasil. Cada influencer tem aí 2, 3, 5, 10 mil, 50 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de seguidores. E eu estava vendo aqui esse texto e falei, Senhor Jesus, o Senhor está dizendo para que eu seja um influencer, para que eu possa ser um influencer no teu reino. Ele está chamando a mim e a você para que nós sejamos influenciadores do reino, desse reino de ponta cabeça, dessa mensagem de Cristo. No mundo, queridos, existe milhões de influencers. Isso tem crescido, se tornou uma profissão. Influenciadores digitais, que influenciam pessoas, usos, costumes, maneiras, inovações. Pessoas de vários segmentos têm sido influenciadores digitais. E Jesus lá já em Mateus capítulo 5, de 13 a 16, ele está dizendo assim, eu preciso de discípulos, de homens e mulheres que sejam influenciadores. E aqui ele usa algumas metáforas e coloca algumas questões aqui para que nós possamos ser influenciadores. Para ser um influenciador, para ser um discípulo que influencie, que ganhe pessoas, que ensine a palavra, quais são os requisitos? Os requisitos nós acabamos de ler. Mateus capítulo 5, de 1 a 12. As bem-aventuranças. Porque é impossível quem teve experiência com Jesus não
ser pobre de espírito. Para começar, para se entregar a Jesus, ele falou assim: Senhor, eu não me basta a mim mesmo, eu já busquei tanta coisa, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu, e preciso do Senhor. Também, bem-aventurados os que choram. É impossível quem vem para Jesus e não chora diante do Senhor. Pessoal, eu chego no lugar, qual é o seu nome? Jeremias. Você é chorão? Eu falei assim: quem é que não chora na presença de Deus? Nós choramos um dia quando nos rendemos a Ele, e nós choramos todas as vezes que nós nos ajoelhamos e choramos pelas nossas misérias, pelo nosso pecado, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelo país, pelo mundo. Nós choramos na presença de Deus. Ele falou assim: vocês serão consolados. Então o requisito para ser esse influencer, para ser esse discípulo, precisa ser bem-aventurado, precisa fazer parte desse naipe, desse conjunto aqui de informações ou de singularidades que Jesus coloca para o discípulo dele. Então, queridos, eu quero pensar com vocês. Os discípulos, ele está dizendo aqui: olha, vocês são o sal para a humanidade. O texto começa dizendo que Jesus tinha uma grande multidão, Jesus subiu no monte e se sentou. Quando ele se sentou, sentou junto dele o quê? Os discípulos. E Jesus pregou para quem? Para os discípulos ou para a multidão? Pregou para os dois. Mas ele queria mesmo alcançar e transformar e influenciar os 12 que estavam com ele. Da multidão, certamente um ou outro ouviu, um ou outro aplicou, mas a grande maioria, tanto é que a multidão lá na frente disse: crucifica-o, crucifica-o. Certamente tinha dentro da multidão pessoas que o receberam, que o aceitaram, que viviam próximos deles, os familiares dos discípulos, certamente. A esposa de Pedro, a sogra de Pedro que foi curada, os irmãos dos apóstolos caminhavam com Jesus, também fazia parte da multidão, certamente. Mas Jesus queria dizer e conversar com os discípulos, treinar os discípulos, para que os discípulos pudessem dar o quê? Continuidade à obra e ao reino. Então, queridos, quando ele está dizendo aqui, vocês são o sal para a humanidade, ele está dizendo para os discípulos. E os discípulos foram sal e foram luz. O primeiro século, os discípulos alcançaram as pessoas no primeiro século, queridos. O primeiro século foi varrido pelo Evangelho. Mesmo em meio à perseguição, o Evangelho chegou na Ásia, na Europa, na Oceania, chegou a lugares que hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não alcançamos ainda. Eles alcançaram em pouco tempo, em menos de 100 anos, os países foram alcançados. Através das viagens missionárias de Paulo, através dos apóstolos, eles foram alcançados. Então ele está dizendo: vocês são o sal para a humanidade. Os discípulos foram, o primeiro século alcançou pessoas, claro, através do viés do martírio, pessoas foram mortas, foram sacrificadas, queimadas vivas, comidas por bestas feras, mas eles foram sal da terra e luz do mundo. Então, queridos, eu queria pensar com vocês aqui, sobre alguns pontos aqui, que os discípulos, na verdade, precisam ser o sal da terra. Passa para mim, por favor, a projeção aí. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Jesus usa uma metáfora aqui uma figura de linguagem bem familiar, bem doméstica. Ele fala da influência do discípulo no mundo, mas usando o sal como referência. Então ele está dizendo: olha, os discípulos precisam ser o sal da terra. Mas como assim ser sal? Então ele começa a dar algumas informações. A metáfora de Jesus, na verdade, esclarece 3 pontos importantes. Por que nós precisamos ser sal? Tá? Pode passar o próximo aí para nós. O discípulo precisa ser sal, porque o sal inibe a decomposição. Irmãos, antes da refrigeração, o sal era aquilo que preservava os alimentos. Aliás, em lugares ainda onde não tem energia elétrica, é o sal que, na verdade, preserva os alimentos. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, que a presença da igreja no mundo é como um antisséptico, porque, na verdade, a igreja na terra, ela freia a corrupção, retarda o processo de desintegração, coíbe a degradação. Assim como o sal, que possui a função de preservação, os cristãos, os crentes, os discípulos,
os influencers, os discípulos de Jesus, os influenciadores, eles devem estar constantemente combatendo a corrupção moral, a corrupção espiritual da sociedade. Porque na verdade, gente, o sal ele age aonde? Secretamente. Você vê o sal, um pote de sal, você está vendo o pote de sal. Na hora que você pega uma colher e põe no arroz e mexe, você vê o sal? Não, mas você sente a diferença na comida, você sente o quê? O sabor. Jesus está dizendo assim, vocês precisam ter uma mudança transformadora dentro do coração de vocês. Não precisa dizer, eu sou crente, olha, eu pago minhas contas em dias, eu não tenho o meu nome sujo, olha, eu sou, né? Não precisa. Com a ação de vocês, com a atitude de vocês, com o comportamento de vocês, o mundo vai perceber que vocês são um povo diferente. Então, vocês precisam ser o sal da terra. Vocês precisam ser o sal da terra. É isso que ele está dizendo. Na verdade, o que ele está falando para mim e para você, que esse sal, ele impede a decomposição. Normalmente, não podemos distinguir o sal olhando para o alimento, mas facilmente nós podemos sentir. É isso que as pessoas precisam na sociedade nossa, sentir e perceber. Seja condenando o pecado, seja pregando o evangelho, seja orando. Irmãos, nós precisamos entender que, entenda isso, o mundo não está de maneira pior, com a degradação maior ainda. Sabe por quê? Porque a igreja está presente. A igreja, com a sua ação, com a sua atitude, ela inibe a putrefação total. Amém? Você entende isso? Sabe por quê, irmãos? Porque seja a maneira como nós encaramos, vivenciamos e olhamos para o mundo, condenando o pecado, pregando o evangelho, orando, crentes são incômodos para a sociedade de uma certa forma, porque eles estão na verdade colocando, parece que pisando no calcanhar de Aquiles da sociedade, porque na verdade o crente é que fala contra o aborto. Se a igreja não estivesse presente, a coisa estaria deliberada. O crente fala não contra o homossexual, que precisa ser amado, precisa ser respeitado, não pode ser discriminado, mas a igreja fala contra o quê? As práticas homossexuais, que está nas escrituras sagradas. Ela pontua, ela registra, ela estabelece. Então, por conta da presença deste sal, o mundo não degenerou de vez, não apodreceu de vez. A igreja ainda é a referência. Quando a igreja for tirada, o mundo vai caminhar ladeira abaixo. Por isso ele está dizendo, vocês são aqueles que devem preservar. Na verdade, ainda está sob o controle a humanidade, porque a igreja está presente, está impedindo essa putrefação. O discípulo, é um outro projeção aí, por favor me ajude, vamos lá. O discípulo precisa ser sal que dá sabor. Jesus aqui deixa bem claro, que se o sal se tornar insípido, de nada serve, não vai salgar. Nós talvez não temos muita familiaridade com essa expressão, sal insípido. Sabe por quê, irmãos? Nós compramos um sal refinado. Você já comprou um pacote de sal? Mossoró, Cisne, eu não sei quais outras marcas que tem aí, eu não vou falar também porque eu não estou ganhando merchan para falar aqui de sal, né? Mas você comprou um sal e pegou, não, esse sal está insípido. Para nós, talvez não tenha tanto significado, mas os judeus, mas os discípulos entenderam bem a palavra do Senhor. Sabe por quê? Nos dias de Jesus, isso acontecia com muita facilidade. O sal era retirado da região do Mar Morto, também era retirado dos pântanos, das lagoas da região. O sal também era tirado das rochas, sabe, em situações, em ambientes que havia uma certa mistura com outras substâncias. Então, eram comum eles pegarem de repente uma porção de sal, um carregamento de sal, e esse sal, ele não salgar como o seu sal cisne salga se você botar uma colher cheia na panela de arroz. Por quê? Havia uma mistura. Então ele falou, se o sal perdeu o sabor, se vocês forem um sal, como muitas vezes nós recebemos uma carga aqui de sal
estragado, não vai adiantar para nada. Os historiadores dizem que havia um compartimento lá no templo de Jerusalém, que havia um lugar onde guardava o sal. Esse sal insípido, ele era levado ali, e ele na época da neve, da chuva, da neve sobretudo, era jogado no pátio do templo, para que eles não, para que dissolvesse o gelo, porque o sal, ele dissolve o gelo, né? Em lugares onde neva muito, eles jogam o sal, e dentro de meia hora, 40 minutos, a neve já se desfaz com a presença do sal. Então, para eles, essa expressão, se o sal for insípido, era comum, eles entenderam muito bem isso. Ele falou assim: olha, se o sal não tiver sabor, se o sal não salgar, não adianta nada, não vai servir para nada. Então, eles entendiam, quando o sal se tornava impróprio para o uso, perdendo seu sabor, não havia remédio, porque o sal não iria salgar os alimentos. Os alimentos ia, de repente, colocar o sal e o alimento ia estragar. Certamente eles tinham algumas técnicas para provar o sal, para experimentar o sal, para não colocar um sal insípido. Eles usavam o sal que efetivamente realizava o seu papel. Assim, quando perdia o sabor, o sal simplesmente era jogado fora, tá? Então Jesus está dizendo assim: se o sal for insípido, se você não tiver transformação na sua vida, no seu caráter, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, você vai ser ridicularizado, você vai ser pisado pelos homens. O que disse que é crente, ele está mais para crentino do que crente. Por quê? Porque o sal se tornou insípido, não está salgando, não teve mudança, não teve transformação de vida. Próximo imagem aí: o discípulo precisa ser o sal que provoca a sede. Ah, gente, como o sal provoca a sede, não é verdade? Come uma feijoadinha salgada, come uma carninha. Carne hoje está artigo de... Hoje o pessoal faz churrascada de frango, não é? Porque o sal, a carne se tornou artigo de luxo na mesa do brasileiro. Mas come uma comida salgada, você vai ver que sede que você vai sentir. Porque o sal, ele tem algumas propriedades. Ele restaura o sabor, ele realça o sabor. Pega um feijão, vai comer um feijão sem sal, horrível, não é? Aí você põe um pouquinho de sal, parece que agora eu estou sentindo o gostinho do feijão. O sal tem essa propriedade de restaurar o sabor, de dar sabor. E Jesus está dizendo aqui que também o sal, o discípulo precisa ser o sal que provoca a sede. A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende dessa diferença. Das pessoas olharem e falarem assim: espera aí, esse povo é diferente. O que tem esse povo? Esse povo se ajuda, esse povo se ama, quando se ama, né? Vamos conversar aqui em off, né? Mas precisa se amar, precisa ter uma vida em comum, precisa viver como a igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum, partilhavam a vida, partilhavam as experiências, no comer do pão, nas orações, e nos ensinos dos apóstolos. Eles tinham uma vida em comum, e a Bíblia diz assim que Deus ia acrescentando àquela igreja as pessoas que iam ser congregadas ali, porque viam a ação, a atitude, a tal ponto que os irmãos foram chamados em Antioquia de cristãos. Sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Se pareciam tanto com Jesus, que receberam o nome de cristãos. Ah, irmãos, como isso está defasado. Qualquer um hoje é cristão, né? Até o espírita é cristão. Como esse nome foi defasado? Como nós não entendemos o significado mesmo de pequenos cristos. Parece tanto com Jesus, com as ações de Jesus, que foram chamados de cristãos. É desse jeito que nós vamos influenciar o mundo. A mensagem que nós vamos pregar para o mundo tem que ter eco, na medida que eu vivo o evangelho pleno do Senhor. Quantos testemunhos de transformação? Quantos testemunhos nós temos hoje na internet? Quantos testemunhos chegam na televisão de pessoas que viviam... Essa semana mesmo me ligou um camarada, Sérgio, talvez vocês conheçam a história dele, um ex-travesti, hoje casado, recebeu Jesus, foi transformado, vive hoje com a esposa. Ele, aos 13, 14 anos, ele já entrou no mundo da prostituição, foi levado para a Europa, viveu na época da Roberta Close, e ele fez parte, traficava homossexuais ou transexuais
lá para a Europa. Hoje, um homem que foi alcançado lá na Cristolândia, em São Paulo, serve ao Senhor, terminou teologia, está para ser examinado aí nos próximos meses aí. O testemunho da Sílvia, a bruxa da Cracolândia. Vocês já ouviram o testemunho da Sílvia, a bruxa da Cracolândia? Ela viveu desde os 9 anos na rua, ela vivia roubando. Aos 17 anos ela cometeu vários crimes, até os 17, dos 9 aos 17, aos 18 foi presa, ficou presa quase 25 anos. Saiu de lá, foi procurar emprego, não conseguiu, foi trabalhar numa fazenda, e se envolveu com a produção, com a fabricação de crack. Saiu de lá, foi ser usuária de crack, lá na Cracolândia, em São Paulo. Uma moça de 18 anos foi lá, a viu lá, teve compaixão, teve misericórdia dela, abraçou e falou assim: Jesus tem uma vida nova para você, vem para a Cristolândia, vem tomar um banho, vem ser tocada por esse Deus, vem ser transformada por Ele. E ela foi para lá, e ela foi transformada, queridos. Ela hoje é missionária da Junta de Missões Nacionais, porque Deus alcançou e transformou a vida daquela bruxa. Irmãos, entra na internet, ela passou, a reportagem dela passou no Fantástico, 5 minutos de reportagem, daquilo que ela foi, quem ela era e onde Deus levou. A Carla Vilhena, que foi a repórter que entrevistou, ela ficou tão impactada com o Evangelho, com a transformação da vida da Sílvia e de outras pessoas, que ela começou a ser garota propaganda da Junta de Missões Nacionais. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, o discípulo precisa ser o sal que provoca a sede. As pessoas olham para a transformação e falam assim: que Deus é esse? Que fé é essa? Que transformação é essa? E as pessoas então vêm para Jesus e aceitam Jesus e são transformadas pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus faz, é assim que Deus age. O mundo não conhece a Deus, mas o mundo conhece a minha vida e a sua vida, o meu testemunho e o seu testemunho, e você precisa ser sal onde você estiver. Creio, queridos, que o mundo está buscando um referencial, o mundo está buscando um referencial. O mundo está buscando pessoas que têm experiência com Jesus, que vivem com Jesus. Eles estão observando a nossa vida, o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, o seu colega de trabalho, da faculdade. Ele está olhando para você, observando a sua vida. E muitas vezes nós passamos desapercebidos, nós não nos ligamos muito. A pessoa que está triste do nosso lado, abatido do nosso lado, e muitas vezes você não chega a dizer: olha, eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida e pela sua família, porque tem um Deus que transforma realidades. Sabe, queridos irmãos, e o mundo está olhando para você. Se você é manso, está olhando a sua mansidão. Se você é pacífico, está olhando a sua passividade. Esse homem que é manso e humilde, esse homem que tem fome e sede de justiça, eles estão observando. Ele está observando a sua casa, a sua família, porque o mundo está se degladiando, se acabando, mas eles estão olhando para você, e nós precisamos provocar sede. O sal provoca sede. Quantas vezes ouvimos dizer: você é diferente, ou eu conheço uma pessoa que trabalha comigo, ele é diferente, ele age diferente, o comportamento dele é diferente. Nós precisamos ser esse sal que provoca a sede. Mas também o texto diz que nós, versículos 14, né? Vocês são luz para o mundo. Vocês quem? Os discípulos, os influenciadores de Jesus. Os discípulos de Jesus precisam ser luz no escuro. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Na Bíblia Sagrada existem diversas aplicações, de forma geral, sobre a luz. Nós temos alguns textos aí, projetados, que diz assim: olha, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma escuridão. Ainda o Senhor Jesus, João diz lá no capítulo 1, versículo 4 e 5, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Jesus diz lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas será a luz da vida. E ainda João 9,5, ele diz o quê? Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está no mundo agora, irmãos? Está através de nós. Sabe, o sol tem luz própria? Tem. A lua tem luz própria? Não, ela reflete a luz do sol. Assim somos nós. Precisamos refletir a luz de Jesus. Onde nós passarmos, ele falou assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas agora vocês são a luz do mundo. Nós precisamos iluminar, nós precisamos trazer sentido, significado
as pessoas. Sabe, isso significa, irmãos, que nós não temos luz em nós mesmos, luz própria, mas nós refletimos a luz de Jesus. A luz original é dele. A luz original é do rei, desse reino de ponta cabeça. Desse reino na contramão da história. Nós precisamos refletir a luz de Cristo. Então, ao dizer aos seus seguidores, vocês são a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são instrumentos de Deus usado para a salvação, diante de um mundo que está em trevas. O discípulo não pode esconder essa luz. Ele diz assim, não, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo, vocês não podem esconder a lâmpada debaixo do alqueire. Algumas pessoas usam, você conhece o que é, sabe o que é candeia? Algumas pessoas falam que é candeia. Candeia é uma lamparina. Alguns conhecem como candeeiro. Lá na Bahia, no Nordeste, conhece-se como fifó. Traz o fifó aí, menino, para mim. É fifó. Algumas regiões, né? Você vai ver no dicionário lá, você vai ver que fifó está lá no dicionário. Mas ele está dizendo assim, eu não posso pegar esse candeeiro na sua casa. Quando acaba a luz, você faz o quê? Onde é que você põe? Debaixo do sofá? Dentro da estante? Você põe em cima, ou em cima da geladeira, ou você tem um armário mais alto, você põe em cima do armário. Não pode botar muito perto do teto, porque pode pegar fogo, se for de plástico ou de madeira. Mas você põe no lugar mais alto. Ele está dizendo assim, olha, essa luz, assim como o sal tem o poder interno de salgar, de influenciar, as nossas ações precisam ser vistas. O sal, ele tem um trabalho interno, no nosso interior, lá dentro de nós. Mas a luz não, ela precisa ser colocada num lugar de destaque. Ele está dizendo, o discípulo não pode esconder essa luz. Você não pode ser um agente secreto de Jesus. Tem gente que passa na faculdade, no trabalho, na escola, com os vizinhos, e ele é agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Queridos irmãos, nós não fomos chamados para ser agente secreto de Jesus, não. E nós incorremos esse erro. Eu vivo minha vida, não quero incomodar ninguém. Louvado seja Deus pela ação dessa igreja que está abrindo aqui, está incomodando. Sabe que a igreja que é relevante, querido? Sabe qual é a igreja que é relevante? Presta atenção nisso. Aquela igreja que quando for tirada, a sociedade vai sentir falta dela. Se a sociedade não sentir a falta, ela não foi relevante para a sociedade em que ela estava inserida. O mundo está em trevas. Quem vai iluminar o mundo somos nós. Não será um anjo. Não, seremos nós. Nós temos essa responsabilidade. Precisamos entender que não existe uma... gente, tem gente que pensa assim, mas existe uma batalha, pastor, entre luz e trevas. Não existe batalha entre luz e trevas. Na sua casa, quando você chega lá, você vai chegar agora à noite em casa lá, fala assim, olha, tem uma batalha dentro de casa. Será que eu acendo a luz? Será que não acendo? Não, é simples. Você chega lá, o que você faz? Pum, bateu no interruptor, tem luz. Não tem guerra entre luz e trevas. Onde a luz chega, as trevas já era, miau, foi embora, acabou. Ou seja, quando nós chegarmos, cessará a treva das pessoas, do bairro, da cidade, onde nós estivermos, a luz de Cristo vai brilhar, e já era para o diabo, ele perdeu, ó capeta, ô Didi, não o Mocó, Satanás, ele está fora, porque ele já é derrotado, porque Jesus já venceu, e expôs ele lá na cruz do Calvário. Jesus expôs toda a principado e potestade, foi exposto, foi ridicularizado o diabo e todos os demônios que estavam com ele. Onde a igreja chega, ela é luz, ponto final. E vai dar o testemunho, as pessoas vão criticar, vão olhar meio atravessado, mas vão ver a sua atitude, a sua ação, o seu comportamento, e vão entender, e vão compreender que você é filho do Deus Altíssimo, que o teu nome está escrito no livro da vida, e que você vive uma vida diferente, e vai fazer impacto na sociedade em que você está inserido. Na época de Jesus não existia luz elétrica, mas existia lamparina. Eu não botei a imagem aí. A lamparina é assim, é pequenininha, mas o que tem dentro da lamparina, gente? Para que ela acenda? Na época de Jesus, não fala agora de querosene. Antigamente a lamparina era colocado óleo. Ela estava cheia de óleo, porque senão, se ela não tivesse óleo, podia colocar embaixo que ela não fazia efeito nenhum. Ela tinha que estar cheia de óleo. Ela tinha
transbordar de óleo para que ela pudesse acender e ficar a noite inteira ali acesa, queimando, até o dia chegar. Ou seja, ele está falando da lamparina que esteja cheia. Como é que está a sua luz? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Lembra dessa canção? A sua pequena luz, você vai deixar brilhar, se a lamparina estiver cheia. E ela está cheia com o que, gente? Com a presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai ser testemunha viva, se o Espírito Santo tiver a ação na sua vida. Se você andar em Espírito, você não vai cumprir os desejos da carne, você vai estar na presença de Deus, e Ele vai agir na sua vida, e vai transformar a sua vida. Sem óleo não tem luz, sem óleo não tem testemunho. Falando no sentido espiritual, sem a presença de Deus, não vai arder, não vai queimar. Essa lâmpada precisa estar cheia, pegando fogo. E quando a lâmpada está cheia, quando a lamparina está cheia, pegando fogo, o teu Twitter vai ter Jesus, o teu Facebook vai ter Jesus, o teu Instagram vai ter Jesus, o teu status vai ser Jesus, de manhã, de tarde, de noite. Você não vai ter tempo para frivolidades, porque Jesus está reinando na tua vida, e você então vai testemunhar dele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Sabe, irmãos, tem um texto muito interessante que fala sobre os discípulos de Emaús. Lembra desse texto? Lá em Lucas capítulo 21, 22. Os discípulos estavam caminhando para Emaús porque participaram, viram a cena horrível que Cristo foi crucificado, e eles estavam caminhando para Emaús, tristes. Daqui a pouco chegou alguém que começou a caminhar com ele. O que vocês estão conversando? O que vocês estão tristes? Ele falou: o senhor não sabe? Todo mundo em Jerusalém sabe que o Messias foi enterrado, foi morto, foi crucificado, está lá. Olha, e as mulheres foram lá no sepulcro, disseram que viram ele, os apóstolos foram lá, mas não encontraram, porque a princípio, as mulheres que encontraram com Jesus, Jesus teve um encontro com as mulheres ali, né, que esteve lá no sepulcro, mas Pedro, indo lá, não viu Jesus, e ele falou: mas nós viemos embora, estamos tristes. Aí Jesus começou a falar com eles a respeito das Escrituras. O texto é familiar para vocês? Jesus começa a explicar desde os profetas lá, como que era, que o Messias tinha que vir, tinha que sofrer, e eles começaram a ouvir, e chegaram no lugar onde eles iam ficar, e Jesus fez menção de caminhar. Ele falou: não, Jesus, não vai embora, já está tarde, Senhor, já caiu a noite, entra conosco, come conosco, fica conosco essa noite. E a Bíblia diz que Jesus entrou, e eles então prepararam a questão do pão, e no partir do pão e na oração, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Não é isso que diz o texto? Eles reconheceram Jesus. E quando eles reconheceram Jesus, Jesus saiu do meio deles. E eles conversavam um com o outro: será que o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco? Ele falava das Escrituras com tanta propriedade, nós não entendemos, nós não compreendemos Jesus. Querido, será que Jesus não está falando com você de maneira tão clara, com as Escrituras, de você ser testemunha viva e fiel dele, e você não tem percebido? Precisamos ter um encontro com Jesus. Sabe qual a diferença, queridos? Eles não viram mais Jesus, sabe por quê? Jesus agora estava dentro deles, e sabe o que aconteceu naquela noite? Eles chegaram, estavam comendo, eles imediatamente, diz o texto, bem assim, imediatamente eles voltaram para Jerusalém, porque eles não podiam se conter da alegria de ter visto o Mestre, o Senhor, o Messias ressurreto. E eles voltaram para a cidade para anunciar Jesus. Quando nós temos Jesus, quando Ele não está à nossa frente, mas quando Ele está dentro de nós, muda alguma coisa aqui dentro, e você vai respirar Jesus 24 horas por dia, anunciando, falando, pregando, porque Ele faz-se presente na sua vida, através da presença do Espírito Santo, através da leitura bíblica, do texto que fala profundamente ao seu coração. Jesus vive dentro de mim e de você. Queridos, eu quero ler um texto aqui maravilhoso, e nós vamos terminar já já. Mas esse texto, queridos, nós estamos muito acostumados com a questão da presença de Jesus, né? Jesus está presente, eu sou templo do Espírito Santo. Não é assim, irmãos? Glória a Deus, né? Você fala assim: olha, Jesus diz isso, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que gostoso ouvir isso, não é maravilhoso? Só que nós nos acostumamos com isso. E eu quero ler com vocês um texto, e se puder projetar para nós aí, o texto de Colossenses 1, de 12 a 19. Presta atenção nesse texto, irmãos. Esse Jesus que habita dentro de você, quem Ele é?
Diz assim: e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele é o primogênito, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto a que se vê como a que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primogênito, que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Queridos, tudo isso aqui, essa ação de Jesus, esse poder de Jesus, esse Jesus maravilhoso, Ele habita aqui, Ele habita aí, e Ele quer fazer diferença na nossa vida. Nós dizemos: Jesus está aqui, mas que diferença que Ele tem feito? Nós lemos aqui: agradeçam com alegria ao Pai que nos tornou capazes de participar desse reino. Ele é Senhor de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E o texto termina assim: olha, a vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus, e Ele habita em nós, queridos. Ele está presente, esse Jesus vive em nós, nele habita toda a plenitude. Ele está dizendo para mim e para você: siga em frente, meu filho, eu estarei com você. Sabe, irmãos, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho, devido à leitura desse texto, a tudo que nós vemos na palavra, nós chegamos nos lugares meio assim que, com medo, com vergonha. Sabe qual deveria ser a nossa postura? Chegar nos lugares onde há tristeza, onde há luto, onde há intriga, contenda. Você deveria chegar e falar assim: olha, eu estou aqui. Tem alguém com depressão? Tem alguém triste? Tem alguém com problema familiar? Jesus está comigo e eu quero orar por você. Não seria arrogância nenhuma, porque você sabe, o discípulo verdadeiro, ele vai dar glória ao Senhor, ele não vai trazer glória para si mesmo, porque se ele trouxer glória para si mesmo, ele pode ser comido por bichos, como Herodes foi. A nossa postura tem que chegar para fazer diferença. Sabe, muitas vezes nós estamos nos lugares onde nós vamos, e a pessoa diz para nós assim: poxa vida, eu estou com uma dor de cabeça tão grande. Espera um pouquinho só, vou na minha bolsa, vou ver se tem aqui uma aspirina, um remédio para você. Você perdeu a grande oportunidade de orar por essa pessoa, porque Deus cura as pessoas. Você crê nisso? E a glória dele, a Juraci, alguns momentos de dor de cabeça, algumas situações que nós passamos de enfermidade, não só ela, mas algumas pessoas, eu tenho orado, e pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, Ele tem respondido e tem curado, porque Ele é o Deus, o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. Quantas pessoas têm sido curadas? Minha avó foi curada de câncer. Não aprove ao Senhor curar minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda hoje Ele age com poder, com graça, com misericórdia e com cura. Se não for assim, nós vamos rasgar as Escrituras. Onde passamos, precisamos deixar a nossa marca. A nossa marca. Sabe, irmãos, nós temos muitas vezes vergonha, medo, falta de fé. Jesus disse assim: aquele que se envergonhar do meu nome, eu me envergonharei diante dele, diante do meu Pai que está nos céus. Nós temos medo, o medo muitas vezes nos aprisiona. Sabe, para falar de Jesus, nós não podemos esquecer que Ele disse assim: olha, e quando vocês forem abrir a boca para falar, o meu Espírito estará presente, fará vocês lembrar, e vos ajudarão a falar a mensagem do Evangelho. Nós temos medo do quê? Vergonha do quê? Temos muitas vezes falta de fé. Ah, mas pastor, eu creio em Deus, eu recebi o Senhor, eu já vi milagres, mas muitas vezes falta de fé em você mesmo. Ah, pastor, mas como assim? Vocês lembram do episódio de Pedro? Pedro estava no barco com os discípulos e começou uma grande reviravolta, um maremoto.
E eles ficaram apavorados. Daqui a pouco eles viram quem? O primeiro surfista da história. Quem que era? Jesus. Jesus vindo sobre as ondas, surfando. Não temas, sou eu, porque eles pensaram que era o quê? Um fantasma. E Jesus vinha surfando. E aí, Pedro achou legal aquele negócio, falou assim: ô senhor, eu posso surfar com o senhor também? Ele falou: vem, Pedro. E aí Pedro começou a surfar com Jesus. Chegou um certo ponto que Pedro teve medo. Ele teve medo. E aí Jesus falou assim: por que você teme, homem de pouca fé? Na verdade, irmãos, será que Pedro não cria em Jesus, nos milagres de Jesus, no poder de Jesus? Claro que ele cria. Mas quando Jesus fala homem de pouca fé, fala assim: por que você duvidou? Você pode vir. Porque ele olhou para si mesmo e falou assim: quem eu, Pedro, surfando, andando sobre as ondas, quem sou eu? Aí Jesus segurou ele. Sabe, irmãos, Deus quer usar a sua vida, onde você estiver. Na faculdade, na escola, em casa, na sua família, onde você for. Não perca a oportunidade de visitar alguém e falar assim: eu quero orar agora, antes de ir para minha casa, eu vou orar por vocês. Eu vou clamar a Deus para que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós temos medo de anunciar a palavra, de dizer onde nós estamos, a que viemos. Nós temos medo. E eu quero dizer que Deus acredita em você. Ele colocou o Espírito Santo em você, para que você pudesse testemunhar do nome dEle. Não tenha medo, tenha fé, que Deus vai usá-lo para a glória do nome dEle. Creia nisso, meus irmãos. Agora o discípulo, terminando, precisa fazer com que o Pai seja glorificado. Como é que o Pai é glorificado? Vendo as nossas obras, vendo a nossa ação, vendo a nossa atitude, vendo o nosso comportamento, porque Ele quer usar a nossa vida. Ele quer usar crianças, juniores, adolescentes, jovens. Ele quer usar pessoas para fazer com que o nome dEle seja conhecido em todas as nações. E quando as pessoas verem a ação sua, o trabalho seu, o ministério que você faz, o nome do Pai é glorificado. Eu termino essa noite dizendo o seguinte para você, terminando com um desafio final para a sua vida aí. Sabe, queridos irmãos, Deus quer te usar. Deus quer que você ore, claro. Mas Deus também quer que você seja a resposta de oração. Não importa a tua idade, Deus quer te usar. O que te impede de ser luz do mundo? O pecado, as ocupações, a correria, a vergonha, o medo, a falta de fé. Você precisa perder essa vergonha, porque Ele não se envergonhou de morrer por você, ser exposto. Jesus recebeu cusparada, chicotada, rasgar as suas vestes, teve coroa de espinhos colocados na sua cabeça, seu lado foi furado. Ele não se envergonhou de você. Nós não podemos nos envergonhar do Senhor. Nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Ele estou convosco todos os dias até a consumação. Ele está presente para nos abençoar, para nos ajudar a ser testemunha, para ser sal e luz da terra. Você precisa saber que Deus quer te usar. Deus quer te usar através da dança, através da expressão, olhando o rosto de cada... Vê aqui meninas aqui, tão pequenas, dançando para Deus. Eu fiz parte uma vez do trabalho da Jocum, e as crianças iam para a praça, e começavam a dançar, e pessoas vinham chorando, recebendo Jesus. Tem uma música deles, que eles cantam uma música tão linda, tão maravilhosa, que é tão expressiva, e pessoas ao verem as crianças dançando, ali cantando aquela canção, no final, um apelo, as pessoas vinham, entregando as suas vidas para Jesus. Deus usa cada um de nós. Ele acredita que você é capaz de ser sal da terra e luz do mundo. Onde você estiver, precisa ser sal da terra e luz do mundo. O Espírito Santo habita em você. Não existe nada no mundo que resista e possa fazer frente àquele que habita dentro de você e de mim. Deixa Deus tomar o controle, que Ele acenda uma chama dentro de você, que Ele acenda uma chama de você. Sabe o que você está, onde você está, você nasceu onde você nasceu, a família que você está não foi à toa, há um propósito. O bairro onde você está, a família que você nasceu, o local onde você trabalha, Ele quer usar você ali mesmo,
Existem algumas pessoas que falam assim, olha, eu tenho um chamado para ir para a África, se você não é missionário aqui, se você não evangeliza aqui, se você não ganha Jesus para as pessoas que estão aqui, como é que você vai querer ganhar pessoas lá fora? Onde a fala é diferente, a comida é diferente, a cultura é diferente, tudo diferente, longe da casa. Deus quer usar você aqui. Saiba que você é sal, que vai dar sabor e sentido à vida das pessoas, que você é luzeiro, que iluminará todos à sua volta. Que Deus nos abençoe. Contrata-se, está aberto a vaga para influencer. Está aberta a vaga para influencer. Você quer ser um influencer? Os quesitos, está aqui, as bem-aventuranças. Está aberta a vaga para os influencers. Seja influencer no reino de Deus. Seja um influenciador. Não seja influenciado, seja influenciador. Faça a diferença onde você vive, onde você mora, para a glória do nome de Deus e para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor. Que Deus os abençoe e que tenha uma semana de bênção na presença dEle. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Deus abençoe.